Vamos iniciar nossa segunda aula de hoje. Nós vamos continuar utilizando o nosso livro didático. Nós já concluímos a aula de português, agora nós vamos à nossa aula na disciplina de história, como nós já vimos, tá bom? E hoje nós vamos iniciar mais um capítulo na nossa disciplina de história. É o nosso capítulo 4, lá na página 258 do nosso livro didático. E o nosso tema: o Brasil urbano. Vamos iniciar observando essa imagem na ilustração, tá bom? Essa ilustração do nosso livro didático. O que é que vocês conseguem observar? Nós temos aqui uma cidade, né? Vamos fazer a leitura do texto que tem na página do nosso livro didático? Eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês lá na página 259 e também acompanhem comigo, façam a leitura, tá bom? Junto comigo. Vamos lá iniciar a leitura? Os portugueses, eles fundaram várias cidades e vilas na época que colonizaram o território brasileiro, tá bom? Nós já vimos que foi os portugueses que colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos, deixaram de ser apenas vilas e se transformaram em grandes centros urbanos. O que é que vocês conseguem descrever nessa imagem aí do livro didático de vocês? Falem aí, o que é que vocês estão conseguindo observar? Nós temos aqui uma ilustração que é uma cidade com muitos prédios, casas, carros, né? O que mais? A imagem, essa imagem que nós estamos observando, ela retrata um espaço urbano ou um espaço rural? Vocês lembram o que é espaço urbano e o que é espaço rural, né? Nós estudamos muitas vezes na nossa disciplina, vimos a característica de cada um. Você sabe como foram fundadas as primeiras vilas e cidades no Brasil? Vocês sabem? Sim? Quem não sabe, nós vamos descobrir hoje, tá bom? Então, vamos seguir no nosso livro didático. Vamos lá para a nossa página 260. As primeiras vilas e cidades. Observe o que está sendo ilustrado aí. Nós temos uma pintura na página 260. E o que vocês conseguem observar nessa pintura? Observem bem a pintura, é de Recife, em 1653, essa pintura, tá bom? Como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição, você vai descrever. Aí você vai precisar do seu caderno, lá na disciplina de história. Não esqueçam de colocar a data, o número da página e qual a questão. Não precisa transcrever a questão para o caderno, só se você quiser, mas você pode colocar apenas questão 1 e faça sua descrição sobre a imagem. Como é a cidade representada? Tem automóveis, tem prédios, tem rua asfaltada e você vai descrever o que você está vendo na imagem. Você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Vocês sabem? Vamos fazer a leitura do texto? Se você souber, você diz sim. Se você não souber, você só escreve não, tá bom? Agora vamos fazer a leitura em um pequeno trecho que tem na página 260. Façam a leitura junto comigo, tá bom? Os portugueses que colonizaram o Brasil, a partir de 1530, cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. Isso nós já vimos nas aulas passadas. Lembra que nós vimos que foi em 1530 que os portugueses chegaram ao Brasil e foi a partir daí que eles começaram a colonizar o território brasileiro, tá bom? O desenvolvimento dessas atividades econômicas e outras contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território, tá bom? Nós vamos ver como foi que ocorreu essa criação de vilas e cidades. Agora vamos lá na nossa página 261. Na página 261, nós temos um pequeno texto que fala: entre as vilas e as cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próximo ao litoral, ou seja, ficava
nós utilizamos na beira, tá bom? Próximo ao litoral, você já começa observando o mapa. Nós temos um mapa aí. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Ou seja, se ficava no litoral onde os barcos ficavam, era mais fácil para os portugueses embarcarem seus produtos para mandarem à Europa, tá bom? Além disso, nesse período, os portugueses eles tinham pouco conhecimento do interior do território brasileiro. Eles não sabiam onde ficava, como era a estrutura, eles não conheciam aquele território. E ainda eles encontravam muitas dificuldades para explorar essa região. Aqui no mapa, nós temos um mapa. Vocês lembram como é que nós observamos o mapa? Primeiro, vocês vão observar qual o título do mapa para ver de que o mapa fala, aqui no caso, Vilas e Cidades e Regiões Açucareiras no Brasil em 1580. É sobre essas informações que o mapa vai dar para nós. Em seguida, você vai observar a legenda, vai observar o que cada símbolo significa. Nós temos aqui o símbolo de cidade, nós temos o símbolo de vila e nós temos o símbolo de áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Você tem que saber o que cada símbolo indica para você responder as questões e compreender o mapa. Nós vamos ver quantas vilas existiam no Brasil em 1580 e você vai ver o que é que indica vilas e cidades aqui. Primeiro está perguntando quantas vilas existiam no Brasil em 1580, você vai colocar, e quantas cidades, quer saber quantas vilas e quantas cidades. Aí você vai ter que realizar a leitura do mapa, tá bom? E vai descrever, você pode descrever no seu próprio livro didático, já que é apenas 2 palavrinhas pequenas. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? No texto que nós acabamos de ler, está justificando por que foram fundadas no litoral, porque facilitava o embarque de produtos mandados à Europa. E também os portugueses, eles não tinham conhecimento do território, tá bom? Do interior do território brasileiro, e eles encontravam muitas dificuldades para explorar essa região. Essa é a resposta e vocês podem colocarem com as palavras de vocês, tá bom? Mas, professora, quer dizer que eles ficaram o tempo todo somente no litoral? Não, nós vamos descobrir que uma atividade econômica, ela contribuiu muito para a expansão do território, tá bom? Para a descoberta do interior do território brasileiro. Nós podemos citar como uma atividade econômica que influenciou muito para esse processo foi a mineração. Ela influenciou o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro, tá bom? Essas atividades econômicas, elas eram praticadas durante o período colonial, tá bom? E contribuiu para a fundação de várias cidades, núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levaram ao interior do Brasil. Ao interior do Brasil, eles começaram a trilhar os caminhos em busca de mineração e foram descobrindo o interior do Brasil, tá bom? Essa atividade mineradora, ela teve início no final do século 17, tá bom? Quando foi encontrado ouro na região. Nos dias atuais, essa região é o estado de Minas Gerais, tá? Ao longo do século 18, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para essa região na esperança de enriquecer com a extração do ouro, tá? As pessoas ficaram vislumbradas que tinha ouro, então muitas pessoas foram para essa região. Nessa época, a mineração ela tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. Então, nós já vimos quantas atividades econômicas desenvolvidas no período da colonização. Nós vimos o pau-brasil, nós vimos a cana-de-açúcar, e agora nós temos vendo a mineração, a extração do ouro. Nós já vimos 3 atividades econômicas e já vimos quais influências de cada uma delas. Na mineração, ela contribuiu para a formação e a expansão do território, tá bom? A formação de cidades e vilas no interior do território, tudo bem? Nesse período da extração, da mineração do ouro, a arquitetura colonial era muito enriquecida, era muito linda, como está indicando no texto 262.
A riqueza ela era gerada pela extração do ouro e teve influência na arquitetura das cidades minerais, tá bom? Naquela época, muitos casarões eram de 2 andares, como vocês podem observar na imagem, abaixo na página 262, tá? E várias janelas luxuosas. Além disso, também tinha vários móveis muito luxuosos, tá? As casas eram ricas em detalhes, porque foi um período de muita fartura, devido ao ouro ser muito extraído e vendido nessa época. Tudo bem? Então já sabemos qual foi a atividade econômica que contribuiu para a formação das cidades e das vilas no interior do território brasileiro. Vimos também que no início as vilas e as cidades elas eram organizadas somente no litoral, devido ao desconhecimento dos portugueses do interior do território brasileiro e também por facilitar a embarcação dos produtos que eram mandados à Europa. Tudo bem? Agora nós vamos à nossa atividade. A nossa atividade encontra-se na página 263 do nosso livro didático, é apenas uma página. Você vai observar uma imagem, que nós podemos observar uma imagem muito luxuosa, tá? O que essa fotografia retrata? Você vai ver o que é que está sendo retratado nessa fotografia. De início nós percebemos que é uma igreja rica em detalhes, né? Qual atividade econômica do período colonial está relacionado com essa imagem? Vocês lembram que nós falamos na aula que a atividade econômica que contribuiu e que era um período muito rico era a mineração, a extração do ouro. Aí você vai responder a letra B. A letra C faz a seguinte pergunta: como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento das cidades? Nós já falamos isso durante a nossa aula, eu tenho certeza que vocês já compreenderam, tá bom? E a nossa aula conclui na nossa atividade C, na página 263 do nosso livro didático, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês tenham conseguido assimilar o nosso assunto de história. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem que eu estarei respondendo todos vocês. Tchau, tchau e se cuidem!